E aí, no meio dessa tua jornada, surgiu Belo Monte aí, né? Queria que você comentasse um pouco tua visão sobre como foi esse projeto e acho que falando em impacto, né? Em termos de, enfim, que você desse uma visão geral sobre como foi, como está sendo o Belo Monte na sua visão e o que está acontecendo na prática ali. Eu acho que eu vou entrar nesse assunto para fazer uma transição dessa história das florestas antropogênicas com uma frase que eu ouvi de um antropólogo incrível chamado Eduardo Viveiro de Castro. Teve a sua pesquisa aqui com os Araueté, no Rio Xingu, aqui pertinho, né, na região de Altamira, e ele veio aqui na época da construção de Belo Monte, um pouco antes. Porra, ele sacou e fez uma frase assim, tipo, porra, Altamira hoje é o centro do mundo, porque aqui a gente vive o maior choque de modelos de desenvolvimento da humanidade. Então, naquele momento, a gente tinha a maior obra em construção no mundo inteiro, que é Belo Monte. Belo Monte foi uma obra gigantesca, porque a terceira maior hidrelétrica do mundo, a maior brasileira, né? Itaipu é binacional, então é a maior brasileira, e ela tem um volume construído absurdo. Ela tem uma barragem que desvia o rio Xingu para um lago artificial, e a partir desse lago artificial é gerada a maior energia, numa segunda barragem. Então, teve obra de 2 grandes barragens, a escavação de um canal, escavação desse lago artificial e várias barragens de contenção do lado. Então, isso afetou a vida de populações das cidades que estão no entorno e de populações tradicionais, de indígenas, ribeirinhos e tal. Então, uma boa parte dessa população foi alagada, então quem ficou acima teve a sua área alagada. E isso envolve boa parte da população de Altamira. Então, aproximadamente 20 mil pessoas foram removidas. E quem ficou entre as 2 barragens, numa região chamada Volta Grande do Xingu, ficou com o rio muito mais seco do que o normal. Então, afetando também a vida de forma muito drástica. Né? Então, hoje, quem decide a quantidade de água para 2 populações indígenas, vários ribeirinhos e todo um ecossistema único é a hidrelétrica de Belo Monte. Então, isso é uma coisa que não tem muito precedente em outras obras desse tamanho. Então, esse é um modelo de desenvolvimento baseado na dominação da natureza, de que a gente tem que construir, a gente tem que criar uma hidrelétrica para depois ter mineração. Então, é um modelo baseado nessa exploração meio desenfreada dos recursos naturais. E esse modelo confronta um outro que está aqui na região há muito mais tempo, é um mosaico de 24 povos indígenas falando 24 línguas, né? Você teve a oportunidade de conhecer um deles, mais diversas populações ribeirinhas que vieram para cá na época do ciclo da borracha, né, de 100 anos atrás, agricultores familiares que vieram na década de 70 com a abertura da Transamazônica, e mais as populações urbanas. Então, isso cria também um mosaico de populações, relações muito incríveis, e principalmente os indígenas extrativistas e parte dos agricultores familiares, e eu arrisco dizer que hoje parte dos fazendeiros, de grandes proprietários que já estão aqui há mais tempo, sacaram que não tem desenvolvimento se a gente não conseguir olhar para essa biodiversidade. Então, você tem um outro desenvolvimento possível que é baseado na interface de todas essas culturas que conseguem olhar para a floresta de uma outra maneira, não só para gerar recursos financeiros, mas para gerar valor para a humanidade. Então, o Armínio Fraga e outros economistas têm escrito que o Brasil, na escala de competitividade global, pensando no futuro, em que é que ele pode se diferenciar? O Brasil não vai desenvolver a tecnologia de hardware e software como China, Estados Unidos e alguns outros países estão muito à nossa frente. Não vai, né, desenvolver turismo como alguns países da Europa, mas ele tem uma coisa que nenhum outro país tem na escala que a gente tem, que é a biodiversidade e o conhecimento associado a essa biodiversidade. Acho que isso é um grande valor que está começando, acho que, a ser pensado, principalmente nesse momento da pandemia. E aí você comentou sobre essa experiência, né, de uma das etnias indígenas que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Ujá, no Rio Xingu. E aí é uma coisa muito interessante que tem um paralelo tem a população Ujá também em Altamira, onde você mora, mas eu só experienciei a Ujá do Xingu, e você tendo conhecimento das duas, né, uma coisa que você trouxe é as diferenças que aconteceram com os Ujá aí de Altamira, devido a todo esse processo, né? Essa mentalidade extrativista de deixa eu desmatar e tomar terra para mim, e o impacto que isso teve nos indígenas daí, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre... e eu acho que isso é um resumo um pouco do processo histórico brasileiro, do que aconteceu com os indígenas, né? Essa relação do homem branco com o indígena,
como é em Altamira com os Yujá e como é com os Yujá do Xingu. Eu queria que você comentasse um pouco dessas diferenças e aí já tocando nesse processo histórico do Brasil como um todo, né? Então, acho que esse povo, né, os Yujá, ou Juruna, né, como o Branco chamou eles, é o Juruna, porque eles tinham boca preta. É muito interessante a história desse povo, porque eles são originalmente dessa região do Xingu, mais próximo do rio Amazonas, que é a região onde eu estou, onde está Altamira, Volta Grande. E na época da expansão da borracha, depois foi intensificado com a Transamazônica, você teve uma invasão desses territórios Yujá por homens brancos. E aí uma parte do grupo não quis entrar em conflito por mais tempo com os homens brancos e começaram a subir o rio Xingu em direção ao Mato Grosso. E esse grupo levou anos, acho que mais de um século, nessa travessia do rio Xingu, são 1.700 quilômetros, e eles foram subindo, fugindo dessas frentes de expansão, principalmente da borracha, num primeiro momento, e conseguiram achar um lugar relativamente protegido dentro do Parque Indígena do Xingu, que hoje é o território indígena do Xingu. E ficou um outro grupo aqui na terra original deles. Então, esses dois grupos se separaram e ficaram muito tempo sem ter contato com o outro. Só foram ter contatos muito recentemente. Então, tem um cacique, Yujá, daqui da Volta Grande, de uma aldeia chamada Muratu, porque é o nome de um grande guerreiro, né, desse povo, nesses episódios que eu comentei. Então, esse cacique fala que o grupo que ficou em Altamira, ele segurou a terra original, mas em troca disso ele perdeu bastante da cultura, porque para fazer essa relação com o homem branco, ele tinha que esconder a cultura dele, porque tinha um preconceito absurdo. Se tem um preconceito hoje com as populações indígenas, imagina 30, 40 anos atrás, né, 50 anos atrás. Então, eles foram casando com outras pessoas, né, perderam a língua, só que eles ficaram com um conhecimento muito forte do rio, e os Yujá são os donos do Xingu, são índios canoeiros, é por isso que eles conseguiram viajar mais de 1.700 quilômetros pelo rio. Então eles ficaram com o território e perderam a cultura. E os Yujá que foram para o Tix perderam o território original, mas conseguiram manter a cultura viva durante muito mais tempo. Então hoje você tem um processo de intercâmbio entre esses dois povos e a gente assiste aqui, na Volta Grande do Xingu, um processo de etnogênese, ou seja, de um grupo que perdeu a língua correndo atrás da língua, né, correndo atrás de aspectos da cultura que eles tinham deixado para trás. E o pessoal do Tix, quando vem para cá, fica maluco, porque aqui, por exemplo, né, nas cachoeiras da Volta Grande do Xingu, você tem a história do início do mundo Yujá. Então, o deus Yujá, que é chamado de Sanaã, né, quando ele criou o mundo, ele primeiro soprou o rio Xingu. Ele soprou o rio Xingu exatamente nessa região das cachoeiras do rio Xingu. E a tua experiência com os Yujá só vai se completar quando você vier para cá, viu? Vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Para entender esse lugar onde começou o mundo. Então, ele soprou primeiro o rio Xingu, e aí depois soprou os homens e soprou as outras coisas e criou o mundo. Então, o mito de origem desse povo está muito ligado a esse território da Volta Grande do Xingu, que é onde Belo Monte foi construída. Então, imagina, né, no caráter simbólico para esse povo, né, você ter uma obra de infraestrutura no seu maior santuário. Né? Então, é como se a gente, sei lá, olhasse para a Capela Sistina e falasse, não, aqui acho que vai ficar melhor um shopping, entendeu? Vamos tirar essa igrejinha daqui, né? Ou fosse lá no Cemitério da Consolação em São Paulo, falando, não, esse cemitério aqui não tem nada a ver nesse lugar aqui, vamos construir, sei lá, qualquer coisa aqui. É muito chocante, né? A violência da implantação desses grandes empreendimentos na delicadeza de todas essas histórias e da vida desses povos, né? E os Yujá, eu tenho muito carinho com esse povo, que uma das experiências mais fantásticas que eu tive nessa região, algumas dessas experiências mais fantásticas foram com eles. Então, a gente organizou juntos uma canoada, uma viagem de canoa a remo, 110 quilômetros, né, pelo rio Xingu, o Isa, junto com os indígenas, né, da Volta Grande do Xingu, desse povo, dos Yujá, para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo na Volta Grande do Xingu. A primeira canoada até foi um jeito de se despedir do rio, que foi antes de fechar o barramento. Então os índios falaram, cara, a gente tem que fazer alguma coisa no rio. Então foi uma viagem fluvial com mais de 150 pessoas durante 4 dias, vivenciando um dia a dia numa canoa de madeira com remo e tal, dessa população, e conhecendo um pouquinho do que eles sabem do rio, da floresta e da relação do rio, da floresta, do clima e de várias outras coisas.
Muita sabedoria ali, eu vi no Jia e no Xingu, impressionante a sabedoria que eles têm, o conhecimento, e que cada vez mais com a pressão que tem sobre os territórios deles, né, acho que vai ficando mais difícil manter, assim, o território, alguns, como você trouxe, né, manteve o território, perdeu a cultura, agora a cultura como um todo está sendo cada vez mais ameaçada, né.